Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Extra Software. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de aprendizagens, né? Trilhas de certificações. Então é sempre, pessoal, aqui em nome da Bra Software, quero dar as boas-vindas a todos. Sei que vocês, muitos, já nos seguem, mas fica aqui também o convite para vocês nos acompanharem em nossos canais digitais. Gosto de dizer que essa live, ela também está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês, para vocês compartilharem com os times. Quem não teve oportunidade de participar, nós, ao final, vamos enviar o link para vocês. E também o chat está aberto aqui, está à disposição de vocês para que vocês tirem as dúvidas, que no final a gente volta e abre as perguntas ao vivo, combinado? Participe, pessoal, tirem as dúvidas. Esse momento é um momento importante que vocês acabam nos ajudando a gente cada vez mais interagir, tirar as dúvidas, trazer novidades e usar esse momento para a gente poder esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Combinado? Bom, como vocês viram aqui na nossa vinheta de abertura, hoje a gente tem mais um conteúdo importante do nosso parceiro Adobe, um dos principais parceiros da Bra Software. E também, para falar do assunto, já estou vendo ela aqui, uma jovem velha conhecida de vocês, a especialista aqui na Bra Software em todo o leque de soluções Adobe, a Érica Dalbello. Eriquinha, bom dia, bem-vinda. Prazer ter você aqui também com a gente. O que você trouxe de novidades aqui para a gente? Ótima live e eu fico com você na produção para no final a gente abrir para as perguntas. Bem-vinda. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada a todos pela presença. Para quem está assistindo a gravação também, agradeço aqui a oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Adobe, que é o Adobe Express, né? Mostrar um pouquinho de como essa ferramenta pode realmente transformar suas ideias em ação e de forma prática, de forma simples, sem necessitar de grandes hardwares, de grande conhecimento de design, tá? Deixando claro, não é uma ferramenta para substituir Creative Cloud de forma alguma, é uma ferramenta para, primeiro, não criativos, né, não profissionais criativos, e também uma ferramenta para complementar quem já usa a Creative Cloud, que é o meu caso. Eu vou mostrar um pouquinho de algumas situações onde eu utilizo. Então, vamos lá, então. Bom, antes de mais nada, quem sou eu, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica Dalbello. Eu tenho um background, né? Trabalhei como designer em agências de publicidade, me especializei em fotografia, sou formada em fotografia. Fui para a área de retoque digital, né? Me especializei em Photoshop. Comecei na área de consultoria com cursos ali de Photoshop, de tratamento de imagem, de fotografia, de Lightroom. Já trabalhei direto com Adobe também, como consultora, e faço aqui parte da Bra Software já há 5 anos, apoiando tanto os nossos times internos, quanto também os nossos clientes, para mostrar aqui as principais novidades. Eu acho que isso que é um ponto muito importante, né? Trazer, né, tudo de novo que o mercado tem para oferecer, que as ferramentas têm sempre, né, atualizações. Acho que essa é inclusive um grande ponto positivo da subscrição, né? Ou seja, a qualquer momento a gente tem novos recursos. Claro, pontos principais do ano, momentos principais do ano, a gente tem grandes novidades, mas a qualquer momento eu posso ter um novo recurso, uma nova ferramenta, uma atualização que vai aprimorar aqui o meu dia a dia, ok? Bom, vamos lá. E o que é o Adobe Express, né? Por que a gente tem falado tanto dele? Por que ele é tão importante? É uma ferramenta bastante intuitiva para quem precisa se comunicar, para quem precisa criar algum tipo de conteúdo, passar uma informação e de forma rápida, né? Então, a gente pode criar, antigamente, né, hoje até conversando mais cedo, o Fabi falou o nome Spark, né, para quem já for até se você for da época do Spark, até comenta aqui, quero saber quem já utiliza desde a época do Spark. A Adobe, alguns anos atrás, acho que provavelmente 10 anos atrás, lançou uma ferramenta chamada Spark, que tinha esse objetivo, né, de possibilitar algumas ali criações sem, né, sem precisar de um Photoshop, de um Illustrator, por exemplo.
mas o Spark ele era bem reduzido, ele era dividido em três módulos separados, individuais, né, que era criar post para rede social, criar uma página web e criar um vídeo curtinho com ferramentas super simplistas, né? O objetivo até no início era educacional, era justamente que crianças pudessem criar conteúdo. Eu tenho, inclusive, alguns casos de uso bem interessantes lá do começo do Spark, com crianças de uma escola da Inglaterra que criaram ali um festival de cinema, né, através dos vídeos do Spark, e isso foi realmente uma revolução na forma de trabalhar, inclusive, a educação, né? Mas hoje em dia, né, já acho que há 2 anos, a Adobe mudou o nome, ficou um tempo ali Creative Cloud Express, depois mudou para Adobe Express. E hoje é uma ferramenta que cria muito mais do que só posts, vídeos e páginas web, tá? É uma ferramenta que inclui ações rápidas, né? Então, exemplo, legendar um vídeo. Hoje em dia, com as redes sociais tão a milhão, né? Com tanto conteúdo, e tem muita gente que consome ali as redes sociais, mas não consome com áudio, né? Só vê. Então, a legenda é fundamental, até pela questão da acessibilidade também. Então, legendar um vídeo, que era algo que antes a gente só conseguia através de um aplicativo mais robusto, como o Premiere Pro, hoje eu consigo fazer via Adobe Express, ou simplesmente cortar um vídeo, tirar o fundo de uma foto, criar um QR Code. Então, antes eu tinha que ir lá num buscador, ficar buscando qual que era uma ferramenta para criar um QR Code. Hoje é muito mais simples, a gente consegue dentro do Express ter esse combo de ações e de ferramentas rápidas, né? Tudo junto. Então, o Express ele é indicado para quem? Primeiro, para criativos não profissionais, né? Olha, eu não sou de comunicação, não sou de marketing, mas eu preciso comunicar alguma coisa, né? Eu preciso, de repente, o RH precisa comunicar um memorando, ou um time de vendas que está ali conversando com o cliente dele, precisa avisar ali de uma campanha. Mas não é de qualquer jeito, né? Por quê? Porque a gente precisa ter consistência de marca. Isso é fundamental. O que seria consistência de marca? Né? A gente manter ali a qualidade, as informações, né? Usar o logo no padrão, usar as fontes nos padrões corretos, as cores. Então, isso é muito importante, tá? E o Express, ele centraliza tudo isso. Principais funcionalidades, né, recursos que transformam essa criação de conteúdo. Então, a gente tem edição, redimensionamento em massa. Por exemplo, a gente sabe que o conteúdo hoje, principalmente redes sociais, mas mesmo impressos, muitas vezes eu vou ter muitas saídas, né? Eu vou ter ali uma impressão de um folder A5, eu vou ter um cartaz que é um A3, eu vou ter um post para o Stories do TikTok, do Instagram, mas eu também vou ter para o feed do Instagram, eu também vou ter para o Facebook, para o YouTube, que é na horizontal. Então, o Adobe Express ele vem como uma ferramenta para que você não tenha que criar um por um, né? Ele já faz esse redimensionamento automaticamente. As ações rápidas, como eu comentei, então, tirar o fundo de uma foto nunca foi tão simples, cortar um vídeo, converter imagem, animações é algo que torna os posts, principalmente das redes sociais, muito mais dinâmicos, né, do que simplesmente uma imagem estática. Remoção de fundo, como eu falei, e agendador de conteúdo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que adquire outras ferramentas só para fazer publicação de rede social agendada. E aqui a gente já tem tudo dentro do Adobe Express. Isso também é um ganho, né, de economia, porque você já tem tudo numa ferramenta só. E eu vou mostrar esse recurso para vocês. Eu, como fotógrafa, uso bastante, tá? Outro ponto muito importante, o Adobe Express também tem o próprio Firefly dentro dele. Nós já fizemos algumas lives falando sobre o Firefly, que é a ferramenta de inteligência artificial da Adobe, razoavelmente, né, recente, aí 2 anos também, mas que é uma ferramenta
extremamente poderosa, segura, que acho que é um ponto principal. Então, para você que não conhece ainda o Firefly, eu vou mostrar um pouquinho também, mas quero aqui deixar um tópico muito importante do Adobe Firefly, da inteligência artificial generativa da Adobe, que é a questão ética, tá? Enquanto a grande maioria das ferramentas de IA, elas vasculham a internet inteira para trazer um resultado para você, o Firefly só olha o Adobe Stock, só olha o banco de imagens da Adobe e já tem a autorização dos seus colaboradores, dos seus fotógrafos. Eu posso falar disso porque eu estou dos dois lados, né? Eu, como fotógrafa, também tenho minhas fotos lá no Adobe Stock. E a Adobe também remunera esses fotógrafos, remunera esses colaboradores. Ou seja, a Adobe pensando justamente no criativo, né, em quem trabalha para criar conteúdo, está super preocupada com essa questão ética, né, de que base que eu vou usar para aprender a gerar uma imagem, tá? Não vou mais tomar muito tempo aqui sobre o Firefly. A gente tem já outros conteúdos, mas também depois, se vocês quiserem tirar dúvida de Firefly, também podem falar com a gente, tá? Então, aqui dentro do Express, ao invés de você acessar o Firefly à parte, você já pode usar o Firefly dentro do Express. Então, você pode tanto criar imagens, criar modelos. Como assim criar modelos? Exemplo, eu quero criar um convite para um evento que vai falar sobre gatos persas. Tá, mas eu de repente não achei o modelo do jeito que eu queria. Eu posso criar esse modelo, esse template, né? Olha, crie um template convidando para um evento no dia tal, data, horário tal, endereço tal, com uma foto de um gato de tal cor, olhando na direção. Então, isso me proporciona ser até ainda mais personalizado o conteúdo que eu vou criar, tá? A criação de imagens também, então, poxa, não achei aqui a imagem que eu queria, eu posso pedir para criar essa imagem, ou mesmo, de repente, não, eu quero aqui uma zebra sentada numa poltrona dourada, né? Que eu sei que não é algo que alguém vai fotografar. Eu quero um leão embaixo d'água na grande angular, então eu consigo gerar essas imagens. Nós temos também o preenchimento generativo, ou seja, se você carregou a sua imagem, mas tem algo na sua imagem que você quer mudar, que você quer inserir, remover, também a IA trabalhando ali dentro. Efeito de texto, vou mostrar para vocês, também é um recurso incrível. Quero mostrar até um comparativo de como que isso era no passado e o quanto esse recurso é maravilhoso. Também a parte de tradução, né? A parte de texto também está presente aqui dentro do Express. Então, se você precisa, por exemplo, produzir um conteúdo e precisa de versionamentos em português, inglês, espanhol, alemão, enfim, quais idiomas você precisar, a ferramenta também tem o recurso de duplicar e traduzir, o que a gente ganha muito tempo, tá? Consistência de marca. Eu falei um pouquinho no início. O que é a grande questão da consistência de marca? Eu quero dar a possibilidade, dar a liberdade de outros times não criativos profissionais também poderem criar ali conteúdos, mas eu quero manter essa consistência, ou seja, não quero que ninguém distorça o logo, não quero que ninguém mude a cor do logo. Então, a gente consegue fazer isso de que forma? Através de modelos que podem ser travados. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui o modelo de memorando, mas o logo não pode sair daqui, o cabeçalho não pode sair daqui, o endereço, você pode só trocar o texto, trocar a imagem, né? Então, eu consigo ter esse padrão. Para quê? Manter a fonte, né? A gente sabe o quanto a fonte é importante, cada marca tem ali a sua fonte específica, então isso é muito importante manter essa regra e descentralizar ali, possibilitar a criação em grande escala, tá? Isso que é bastante importante. Outra questão, integração com a Creative Cloud, né? Então, eu posso importar arquivos do Photoshop, do Illustrator, aqui dentro do Express. Então, se você já está acostumado, assim como eu, né? Eu já trabalho com Photoshop e Illustrator, eu estava fazendo as contas esse ano, mais da metade da minha vida, né? Então, dos meus 35 anos, eu trabalho com Photoshop já há 18.
Então, eu gosto de criar no Photoshop, eu gosto de criar no Illustrator em alguns momentos, né, por causa das possibilidades, mas nada me impede de importar esses arquivos e continuar o processo dentro aqui do Express, seja só para fazer um agendamento, seja para fazer uma animação, né? Então, o Express ele traz isso, ele traz essas principais ferramentas, né, de outras ferramentas da Creative Cloud. Outro ponto interessantíssimo, por ser uma ferramenta em nuvem, né, a gente tem a questão da colaboração e da sincronização. O que que isso significa? A gente viu, né, principalmente 5 anos atrás, ali com a pandemia, que as pessoas foram ali para suas casas, que elas precisam trabalhar em equipe, né? Então, a gente precisa ter ali os times trabalhando juntos, estejam cada um no seu computador no escritório, né? Não existe mais, é muito difícil aquela coisa, ah, vou pegar um pendrive, pega aqui o arquivo, ou vou pegar um HD, então isso é muito difícil. Com o Express, o trabalho em equipe ele fica muito mais facilitado, porque eu posso ter 2 ou mais pessoas trabalhando no mesmo arquivo, né? Então, olha, eu tenho uma apresentação, eu vou ter aqui a pessoa A trabalhando na capa, eu vou ter a pessoa B trabalhando no conteúdo da página 2 a 3, eu vou ter outra pessoa trabalhando em outras páginas, ou mesmo na mesma página, né? A gente consegue ver ali em tempo real essas mudanças. Então, isso é algo que traz a interação, né? O trabalho colaborativo muito prático. Além disso, fazer comentário, ter os históricos de versão, isso também é um ponto importante. Quem já trabalhou com os aplicativos, né, nos formatos ali PSD, .ai, enfim, né, os formatos nativos ali das ferramentas Adobe, já teve aquela situação no passado de, legal, esse aqui é o PSD versão 1. Aí duplica o arquivo, né, Ctrl+C, Ctrl+V, arquivo versão 2, arquivo versão 3, arquivo final, aí você manda para o seu cliente, aí ele pede uma alteração, aí esse é o final final, esse é o final 3, enfim. Eu vivi isso na agência, eu me lembro muito bem desses nomes de arquivos, né? E o peso, né, para armazenamento só cresce, só duplica. Com o histórico de versão, a gente tem por 180 dias, né, aos pontos onde você parou. Então, hoje eu mudei aqui de laranja para vermelho. Poxa, mas eu acho que o laranja tinha ficado melhor, então eu posso voltar nesse processo, tá? Integração com o OneDrive, o Dropbox, o Google Drive, entre outras ferramentas também, tá? O Express também conecta com diversos add-ons, isso também facilita muito o processo. Eu, como fotógrafa, por exemplo, encontrei um add-on incrível para simulação de fotolivro, né? Então, isso também me ajudou ali na parte dessa apresentação. Como o Adobe Express beneficia as empresas, né? Então, primeiro, criação rápida de conteúdo. Como a gente tem os templates, a gente tem os modelos prontos, animados ou não, a gente tem a IA generativa, isso consegue nos dar agilidade, né? Reutilização de ativos, então, se o modelo já está pré-aprovado, a gente consegue agilizar todo o processo de criação. Localização das campanhas, então você pode ter todo o redimensionamento, né? Então, preciso de todos os arquivos relacionados à campanha de Dia dos Pais, né? Acesso à marca, então, se você é uma agência que trabalha com diversos clientes, você pode ter salvo a marca de diversos clientes, né? Não só da sua empresa. Então, aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês, eu tenho da Abra Software, tenho de uma empresa fictícia, que é a Green Idea, para justamente mostrar essa questão da marca. E por que escolher o Adobe Express, né? É uma ferramenta fácil de usar e bastante robusta. Então, para quem já usa desde a época do Spark, consegue ver quanta coisa cresceu, quanta coisa mudou, quantos recursos a mais a gente tem. E aqui me falta, vamos ver, 40 minutos. 40 minutos é muito pouco para mostrar tudo que ele faz, tá? Mas vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho, né, das principais ferramentas. Então, a gente tem a consistência da marca, que é super importante, a gente tem a IA generativa,
a colaboração, né? A gente sabe quando trabalho em equipe é importante. Nuvem Adobe, então você não vai ficar armazenando, né, os elementos no seu computador ou no servidor. Você consegue usar esse espaço já da nuvem da Adobe, que proporciona você ter esses projetos, as bibliotecas, né? Então, se for um usuário de Creative Cloud, também tem ali 1 tera das bibliotecas, então você consegue ter esses elementos também para acessar de qualquer dispositivo. E eu não coloquei na lista aqui, mas o Express está disponível tanto para o mobile quanto para o desktop. Obviamente que para melhor aproveitamento da tela aqui, eu vou mostrar a versão no navegador, mas acho que o grande que é da questão aqui é você poder usar de qualquer lugar. Né? Então, olha, eu estou no táxi a caminho do cliente, a caminho de casa, e eu consigo criar alguma coisa ali pelo celular, pelo tablet, de uma forma bastante dinâmica, né? Ou seja, é aproveitar ali aquele tempo ocioso para produzir alguma coisa, né? Para ter uma ideia, né? Para expressar a sua ideia, né? Quem nunca, de repente, viu um outdoor e teve uma ideia, ou viu uma situação e teve uma ideia, e você poder expressar e continuar depois no computador, se for o caso, tá? Bom, vamos para a prática. Eu vou apertar aqui o botão ESC. Quem entrou um pouquinho antes provavelmente deve ter visto. Essa apresentação esses slides que eu passei aqui para vocês, são inclusive um recurso do próprio Adobe Express, tá? Fica aqui até o final, que no final eu vou colocar o link para quem quiser ver essa apresentação também, tá? Acessar a apresentação, eu vou compartilhar mais alguns outros links também. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, eu estou aqui nessa apresentação, então vocês vão ver que eu tenho, né, várias páginas, né, então eu tenho a página aqui de abertura, que ela tem texto, que ela tem um vídeo de fundo, né, então se eu dou o play aqui, vocês vão até ouvir o áudio, eu tenho mais slides aqui com o cronômetro, enfim, eu consigo ter várias páginas, e eu quero mostrar, na verdade, como eu criei essa apresentação, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, eu não preciso nem salvar, né? Apertar Ctrl S aqui não é necessário, né? Tudo que você é feito é salvo automático. Então, eu posso simplesmente voltar aqui para a Home do Express com tranquilidade, porque eu não vou perder nada, tá? O único ponto de atenção bastante importante, antes de sair do seu projeto, é ver como está o ícone dessa nuvenzinha, tá? Que ele vai carregar, deixa eu ir para um arquivo mais leve. Então, esse ícone da nuvenzinha, antes de sair desse ícone, você precisa garantir que ela esteja só a nuvem, tá? Sem a bolinha ali girando, que significa que ele está atualizando. Então, se eu fizer qualquer modificação, exemplo, deixa eu adicionar uma nova página aqui, mesmo tamanho. Se eu fizer qualquer coisa, adicionar algum elemento, ele vai atualizar aqui, né? Ele vai mudar e vai fazer uma atualização na nuvenzinha. Aqui só o fundo foi bem instantâneo, mas é importante observar isso daqui. Deixa eu voltar lá para Home. Vamos lá. Aqui na página inicial, né? O que ele me traz? Primeiro, ele traz aqui 4 ações, 4 formas de você começar. Seja com o seu conteúdo, então você pode carregar arquivos, como eu comentei, do Photoshop, do Illustrator, suas fotos, vídeos, você pode carregar PDFs, então se você for um usuário do Acrobat Pro, né, alguém de compras, de RH, de financeiro, jurídico, você consegue usar as 2 ferramentas em conjunto, né, então, inclusive, estando logado com uma conta de Acrobat Pro junto, ele vai trazer algumas ferramentas também aqui dentro. Gerar com IA, se eu quiser começar já gerando uma imagem, se eu quiser explorar, conhecer aqui as ferramentas rápidas, as versões rápidas, ou procurar modelos de cara, né? Mais formas de começar, então aqui ele traz as principais funções, né? Então, eu quero começar com uma publicação quadrada de Instagram, eu quero criar uma página web, quero criar uma apresentação. Então, aquela apresentação, por exemplo, eu entrei aqui em apresentação. Aqui do meu lado esquerdo, ele vai trazer modelos de apresentação,
tá? Aqui ele tem um tour, recomendo que vocês façam, eu vou fechar ele agora, mas aqui o que é muito interessante? Tá, Erika, tem 1.700 apresentações aqui. Como que eu acho que eu quero? Vou olhar 1.700? Não necessariamente, aqui a gente tem um filtro. Então, eu posso buscar aqui tipos de apresentações, né? Então, se tem elementos animados, se tem várias páginas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui várias páginas, né? Ok, já reduziu aqui um pouquinho o meu filtro. E daí eu consigo também buscar por algum tema, né? Então, aqui, por exemplo, eu tinha buscado por criatividade. Então, ele trouxe aqui alguns exemplos de apresentações pensando em criatividade. Eu não lembro se eu coloquei mais outra palavra, mas olha quantos modelos a gente tem e eu posso ir navegando por eles, né? Então, quero ver como que é essa apresentação. Eu seleciono, ele vai carregar brevemente. Então, essa apresentação aqui tem uma imagem, tem um texto, mas acho que eu não gostei. Então, eu vou testar outras, né? Então, seleciono aqui uma outra apresentação. Essa aqui ela já tem inclusive mais páginas, né? Então, aqui saiu o filtro das páginas. Deixa eu colocar de novo. Várias páginas. Perfeito. Então, eu consigo ir passando aqui pelas páginas da apresentação para ter uma ideia, né, do tipo de conteúdo e, então, começar a produzir de acordo com o meu tema, né? Então, exemplo, não, aqui vou editar, vou dar 2 cliques e vou pôr o meu nome, né? Érica Dalbello. Aí ele já tem um tamanho padrão, mas a gente pode aumentar também esse tamanho, né? Então, posso trazer um pouco para cá. O texto, eu posso também, se eu quiser, personalizar a fonte. Então, ele sugere fontes aqui de acordo com o conteúdo, né? Claro, se você está usando um template, o ideal seria usar ali a fonte do template para ter um padrão, mas, e também tem a questão da consciência de marca, que eu vou mostrar um pouquinho, mas o interessante é que a gente pode escolher uma fonte de uma forma bem dinâmica, né? Vendo realmente como vai ficar a fonte. Além disso, escolhida a fonte, a gente tem diversos padrões, né? Como a cor que eu consigo aplicar, como opções, né? Aqui do padrão, ou aqui layout de texto. Então, aqui eu posso ter o texto em arco, né? Para cima, o arco para baixo, círculo, o texto dinâmico, que é algo bastante interessante. Aqui, claro, com o meu nome, eu teria que tirar o espaço aqui. Então, o dinâmico é quando você quer ter a mesma largura ali no texto, mas você não quer ficar ajustando cada um, então ele já ajusta rapidamente para você, tá? É uma forma também bastante prática. Aqui eu tenho os elementos, então tenho diversos objetos, e olha que interessante, esse objeto aqui, ele está bloqueado, né? Eu posso substituir, mas ele está bloqueado para não mover sem querer, por exemplo, né? Mas a gente pode também, se eu tiver autoridade para isso, eu posso desbloquear o objeto, tanto para substituí-lo, para aplicar uma animação, né? Para fazer algum efeito nele. E daí, aqui, no caso, esse exemplo da apresentação, a gente consegue ir fazendo os ajustes. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu vou fazer aquela apresentação para vocês verem. Deixa eu buscar aqui por criatividade. Vou começar, deixa eu voltar aqui do zero. Vou criar aqui uma apresentação. Ele já está entende quais são as suas funções, as suas ações favoritas, tá? Isso é bastante interessante. Mas eu quero mostrar aquela que eu usei. Deixa eu achar ela aqui. Criatividade. Várias páginas que eu vi por aqui, achei. Foi essa apresentação que eu usei, tá? Então, ela tem aqui 2 fontes, tem o padrão aqui do perfil do apresentador, os títulos com subtítulos, né? Ela tem já algumas páginas aqui prontas. Tá, Erika, mas como que você fez para colocar ali as cores da Abra Software, né?
Para isso, a gente usa uma marca. Deixa eu salvar aqui. Apresentação live. Ok. Antes de aplicar, eu quero mostrar para vocês as marcas. Então, aqui na interface inicial, eu tenho marcas. E vocês vão ver que eu tenho duas marcas aqui, tá? Eu tenho o BraSoftware e a Green Idea. Vou clicar aqui na BraSoftware. E aqui eu posso ter dentro de uma marca, quem já trabalha com bibliotecas vai conhecer o conceito é bem similar, tá? Então eu posso inclusive ter marcas dentro de bibliotecas, mas as marcas elas são recursos exclusivos para o Adobe Express. O que eu posso ter aqui dentro? Eu posso salvar os logotipos. Então, toda marca vai ter um logotipo para fundo claro, para fundo escuro, vai ter um logotipo mais simples, dependendo ali do tipo de saída, né? Então, aqui, por exemplo, em logotipos, eu tenho os logos da BraSoftware, eu tenho só aqui o símbolo, né, do B, eu tenho o logo do Academy, né, que é quem gerencia aqui essas lives. Então, eu tenho todas as variações para quando eu for fazer a apresentação, eu conseguir inserir isso de forma rápida, né, de forma prática, já aqui em PNG com fundo transparente, ou em EPS, ou em AI do Illustrator. Então, com isso, eu não preciso ficar buscando, que pasta que tá, né, onde que está esse arquivo? E também isso influencia aonde? Na consistência de marca, porque o colaborador que for usar, ele sabe qual logo ele pode usar, né? Ele não pode inventar ali, trocar a cor do logo, por exemplo, tá? Então ele já tem o logo correto. Além disso, eu posso ter cores, paletas de cores. Aqui eu tenho uma mais simples, eu tenho outra mais complexa. Eu tenho as fontes, né? Então aqui eu carreguei uma fonte, eu tenho templates, no caso aqui eu não inseri nenhum, e ativos, né? Ativos podem ser fotos, né? Podem ser outros vetores, de repente gráficos, né? Arquivos já em PSD também, então você pode ter mais elementos também aqui dentro da sua marca. Tá, Erika, e como que eu aplico uma marca num projeto? Vamos lá, deixa eu voltar aqui no Adobe Express. Esse projeto aqui já está aqui em arquivos recentes, já vou entrar por aqui. E agora eu venho aqui do lado esquerdo, vou em marcas. Aqui ele já estava, ele mostra, né, as marcas, caso você tenha mais de uma. Seleciono qual é a marca. E aqui eu posso vir em cores e simplesmente dar um clique. E daí ele vai aplicar essa cor para mim, né? Se eu clicar de novo, ele vai mudando. Aqui as formas, na verdade, elas são objetos, né? Imagem. Se fosse forma, ela também mudaria a cor. Mas eu consigo ir fazendo esses ajustes de acordo com a paleta que eu criei, né? Então ele não vai usar cores que não estão nessa paleta, né? Então essa aqui já é um pouco mais simples, não vai ter tantas opções. Se eu mudar aqui para Green Idea, por exemplo, aqui a Green Idea, deixa eu ver, tem aqui, aqui só tem duas cores. Então ele não vai trazer muitas opções. Aqui eu consigo colocar a cor específica, o logo. Mas com isso eu consigo usar um template, usar um modelo, né, aqui da ferramenta, mas aplicar ali o padrão que eu quero, né? Deixa eu pegar esse arquivo aqui, por exemplo. Aqui estão todos como objetos, né? Ok. Então, exemplo, esse aqui é um template pronto, mas eu não quero essas cores, esse rosa, laranja, né? Então, eu venho aqui na marca, escolho a marca e aplico os tons, né? Que vão realmente fazer sentido ali com a identidade visual da minha empresa, né? Ok. E claro, tem aqui os logos também, né? Então, bom, eu vou deletar aqui esse nome, que está como se fosse uma marca. Aqui do lado direito a gente tem as camadinhas, né, como se fossem as camadinhas dos aplicativos mesmo. O que significam essas camadinhas? É a ordem de cada elemento, né? Ou seja, essa imagem, essa foto, ela está acima dessa forma no fundo que está compondo ali,
né, a foto recortada com esse fundo, né? Então, aqui eu consigo ver a ordem, por exemplo. Essa forma, ela está abaixo do texto online, né? Porque não faz sentido. Se o texto online ficar aqui para baixo, ele não vai aparecer, tá? Então, aqui essa ordem proporciona que eu crie, né? Claro, o Business Training Session aqui, eles não estão sobrepondo, porém, quando a gente tem elementos sobrepondo, a ordem aqui acaba sendo bastante importante. E falando aqui nos templates, né? Então, exemplo, eu escolhi aqui a cor, né, para trabalhar no meu template, aí eu preciso agora escolher o logo, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu vou escolher o logo, vou inserir ele em cor, né? Então, vou aplicar, vou redimensionar, aqui é um PNG sem fundo, né? Se eu for passar esse documento para mais alguém editar comigo, por exemplo, eu posso bloquear esse logo. Então, eu clico com o botão direito e bloqueio. E a gente tem dois tipos de bloqueio. Eu posso permitir a substituição de imagem ou só bloquear, né? Então, bloqueado, ele não sai mais daqui até para mim, né? Então, até mesmo para você, mesmo que você não vá compartilhar com ninguém, o bloqueio, ele ajuda a que você não esbarre sem querer naquele elemento, tá? Ok. E daí eu posso fazendo a substituição, né, do texto. Aqui ele está em dois objetos. Eu vou deletar esse de baixo e eu vou, aqui no de cima, vou escrever, por exemplo, treinamento, e vou dar um Enter. Vou pôr aqui Adobe Acrobat Pro, por exemplo, né? Esse texto, eu já vejo que ele está naquele modelo dinâmico, né? Então, se eu tirar aqui o modelo dinâmico, vocês vão ver que o texto, inclusive, ele não vai ficar em letra maiúscula, né? Porque daí, no modelo padrão de texto, eu posso dar Enter, né? Eu posso especificar onde que eu quero cada item. Já aqui nos layouts, o dinâmico, que é o mais usado, né? Eu consigo especificar se ele... Aqui eu dei Enter, né? Então, eu consigo especificar que tamanho que vai ser, ele se readapta. Então, se eu tirar aqui o Enter, depois de entre Adobe e Acrobat, aí eu consigo escolher outras formas de representar, né? Então, se eu reduzir um pouquinho mais, olha só, ele vai adaptando de acordo com a forma de layout que eu quero, tá? Então, consigo fazer esses ajustes. Ok. Aí vou fazendo as outras alterações, né? Aula 1, posso mudar a cor, né? Então, esse texto eu posso mudar desde cor, contorno, né? Todos os parâmetros aqui das fontes, a posição. Então, eu quero alinhar este com este. Seleciono com Shift, posição, e alinho aqui, por exemplo, à esquerda, né? Para ficar bem alinhadinho. Vou preenchendo os outros dados. Vocês já viram aqui, eu substituí um texto, não vou substituir todos. Mas vamos supor que, de repente, esse texto aqui eu quero mudar a fonte, né? Posso vir aqui em marca também, cores, né? Venho aqui em tudo, e eu quero substituir aqui essa fonte, essa cor, desculpa, com alguma cor da marca. Quando eu vou escolher aqui a cor, ele já traz os temas da página, né? Então, eu não preciso adivinhar quais tons eu posso usar. Já tem aqui, né, da marca, as últimas paletas, né, o que está usando na página e quais são aqui as cores da marca. Claro que se você quiser uma cor que não está aqui dentro, você pode também, mas isso aqui já agiliza muito também esse processo da consistência. Eu quero substituir essa imagem. Não gostei dessa foto. Eu posso carregar uma foto minha, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito, e tem aqui o substituir, tá? Ou ele traz algumas ações rápidas também, só de selecionar o elemento. Eu posso substituir de onde? Carregar um arquivo do meu computador, eu posso buscar aqui já imagens disponíveis do próprio Adobe Stock, eu posso buscar, né? Então, eu vou buscar aqui, por exemplo,
Businesswoman. Aí ele vai trazer aqui algumas imagens. Se você tiver a licença do Express Premium, essas fotos que tem aqui esse ícone, que parece uma coroinha com um check, né? São imagens exclusivas para a licença Premium do Express. Mas se você está usando a ferramenta na função gratuita, não se preocupa, também tem diversas imagens disponíveis gratuitamente, e aqui no filtro você pode já filtrar direto por Premium ou por grátis, tá? Eu posso buscar imagens que sejam criadas com IA generativa ou não, né? Não, eu quero foto real mesmo, né? Ou quero uma imagem gerada por IA. Já posso escolher a proporção, posso escolher se vai ter pessoas ou não. Esses são filtros que a gente, inclusive, encontra lá dentro do próprio Adobe Stock, né? Para quem usa a ferramenta. Deixa eu pegar aqui, então vou substituir essa foto por uma outra. Eu tinha usado uma foto aqui que ficou bem legal, acho que é essa. Então, eu vou substituir. A foto que estava aqui, ela tinha um corte, mas se eu não gostar desse corte, não tem problema, né? Eu posso ajustar esse corte, só dar 2 cliques, ele vem para a ferramenta de reenquadrar. Então, por exemplo, eu quero uma moldura redonda, bem simples de fazer. Olha, já aplicou aqui a moldura redonda, né? Então, são tipos de ações que, por exemplo, para quem vai trabalhar no Illustrator, eu vou levar um pouquinho mais de passos, né? Então, aqui, algumas dessas ações acabam sendo bem práticas. Ok. Quero reenquadrar aqui, quero deixar no original, joia. E agora quero tirar o fundo, né? Acho que esse fundo aqui, a foto tá bonita, mas eu quero tirar o fundo. Então, aqui, com a imagem selecionada, o que vocês vão perceber? Cada elemento que vocês selecionam, as funções, as ferramentas aqui, elas são responsivas, né? Então, se eu seleciono um texto, eu tenho ferramentas de texto. Se eu seleciono aqui uma imagem travada, ele não vai mostrar nenhuma ferramenta. Se eu seleciono uma imagem, ele vai trazer aqui ferramentas relacionadas à imagem. Então, por exemplo, eu quero remover o fundo. Então, aqui eu só clico um cliquezinho na ferramenta de remover fundo e pronto, ele já tirou aqui o fundo da imagem. É claro, não é um recorte extremamente preciso como no Photoshop, né? O Photoshop tem, acho que a gente pode falar que a partir de dezenas ali de técnicas para recorte, né? Tem diversas formas, tem diversas ferramentas, tem a IA ajudando muito no recorte também. Mas aqui a gente está pensando em conteúdo rápido, né? Principalmente conteúdo que muitas vezes não vai ser impresso em alta resolução, onde eu vou observar ali os detalhes, né? Eu não vou fazer aqui um banner no corredor do aeroporto que eu vou ver ali 2 metros de altura bem na minha frente. Não, tá? Então, para esses casos, esse é um recorte já bastante aprimorado, tá? Então, já é um recorte bastante eficiente que tem melhorado muito, né? Vou até fazer um spoiler aqui. Eu não sei se alguém aqui que usa Photoshop já testou o Photoshop Beta. Quem pode ter autorização para usar beta dentro da empresa, testem, né? Claro, não usem o beta no dia a dia, porque beta pode travar, pode fechar, mas as ferramentas de recorte do Photoshop Beta estão incríveis, tá? Então, eu acredito que em outubro, no Adobe Max, a gente vai receber muita novidade legal. Ok, então, substituir aqui o fundo da imagem, que mais que eu posso fazer, né? Eu posso também aqui apagar algum elemento da foto, remover algum objeto, né? Agora eu já tirei o fundo, mas inserir algum objeto, né? Então, exemplo, vou clicar aqui em inserir objeto, ele descarta aqui o fundo, eu teria que ter feito antes, não tem problema. Então, vou voltar aqui no fundo, eu vou fazer uma seleção, vou diminuir aqui um pouquinho o pincel, vamos supor que eu quero um colar aqui na modelo da foto, né? Então, eu vou fazer aqui uma seleção bem simples, e vou colocar aqui o que eu quero. Quero um colar de pérolas. E peço aqui para inserir, né? Então, agora ele vai trazer aqui, claro, a seleção
minha seleção não ficou muito boa, a seleção é importante, né, a forma como a gente seleciona, mas você consegue trabalhar aqui a inteligência artificial generativa tanto para tirar elementos, quanto para inserir novos elementos. Ele sempre vai trazer aqui 3 a 4 alternativas, né, ideias, e pode levar um pouquinho mais de tempo aqui. Acho que minha seleção aqui ainda já não ficou tão boa. Deixa eu descartar aqui e fazer outra seleção. Vamos pensar aqui, deixa eu trazer a imagem mais para cá. Vou fazer o contrário, vou fazer aqui de remover objeto. Vou pedir para remover aqui o computador, por exemplo. Então, ó, remove aqui esse computador. Vou aumentar aqui um pouquinho o pincel. Então, eu quero que ele remova o computador. Então, vou pedir aqui para remover. E daí ele vai já automaticamente preencher o fundo, né? Analisar ali a situação. O Photoshop vai dar mais ferramentas para você fazer as seleções, para você analisar ali os elementos que você quer ajustar. Porém, poder fazer isso já na arte que você está trabalhando te dá um ganho de tempo muito bom, né? Então, aqui ele trouxe algumas opções. A segunda, ele inseriu alguma coisa aqui que não ficou legal, aqui também, mas a primeira já ficou aqui suficiente, né? Então, tirou aqui e recriou o fundo. Ok, né? Então, vou pedir para manter, eu posso criar mais, né? Então, deixa eu fechar aqui o de remover. Agora, eu vou inserir objeto. Vou fazer aqui a seleção. Então, vamos supor que aqui eu quero aumentar aqui um pouquinho. Eu quero livros. E daí ele vai agora inserir, né? Ele vai analisar ali de acordo com a forma da seleção e vai inserir ali outros objetos de acordo aqui com o que foi aplicado. O que é interessante da IA generativa, né? Ah, Erika, mas eu dou estoque, eu não consigo buscar ali imagens também? Consigo. Mas aqui ele vai analisar a iluminação, né? As sombras, né? A primeira que eu já não gostei muito, posso enviar comentários, né? Dizendo, olha, não ficou bom. O segundo já ficou mais satisfatório, né? Aqui o terceiro também posso ir pedindo para gerar mais, tá? Ok, deixa eu descartar aqui. Então, eu posso aqui agora remover o fundo. Ele vai fazer o ajuste aqui de novo. Ok. Aí eu posso também reenquadrar, se for o caso, né? Quero tirar um pouquinho aqui do braço. Joia, acho que aqui ficou melhor, né? Reposiciono, posso redimensionar, né? Tá muito pequeno. Aliás, tá muito grande, vou deixar um pouquinho maior. Entre outros ajustes aqui, os cantos, né? Isso se eu não tivesse tirado o fundo. Gerar similar, enfim, ou opacidade, ou também ajustar com outros elementos aqui da imagem, tá? Além disso, então aqui por enquanto eu tenho uma imagem estática, tá? Quero animar essa imagem. Como que a gente faz? Eu preciso selecionar os objetos. Então, por exemplo, aqui o online, eu tenho o botão e o texto. Eu quero agrupar os dois, né? Então fica mais fácil para movimentar, por exemplo, eles agrupados. Agora aqui eu tenho a opção de animação. Eu posso fazer animações de entrada, né? Então aqui você pode só passar o mouse por cima, ele já vai te dar uma ideia de como que ficaria, né? Então aqui é mais rápido, né? Aquele girando, enfim, tem diversas opções bem interessantes. Tem opções de looping, então ele fica o tempo inteiro ali do vídeo fazendo a ação que você escolher, né? Tem várias opções aqui. E tem a opção de saída, né? Então você pode ou colocar uma entrada e uma saída, ou colocar um loop, tá? Então, por exemplo, aqui na entrada, eu vou escolher aqui o deslizar. Ah, mas é só isso? Não, eu consigo aqui agora personalizar.
Então, quanto tempo vai durar? Meio segundo? Não, quero um pouquinho menos, né? 0,3. Qual que é a personalidade? Ele tem várias formas aqui, né? Forte, enérgico, extravagante. Vou pôr aqui no extravagante. Qual que é a direção, né? Vindo aqui da esquerda, da direita, de cima, de baixo, né? Começar de fora da página. Então, por exemplo, aqui vindo de cima, começar de fora da página. Ok. E agora eu vou aplicar também uma saída. A saída, vou pôr aqui o elástico. Mesma coisa. Que visualizar, então ele vai mostrar aqui como que vai ficar aquele objeto, tá? Mesma coisa com imagens, com fotos, né? Então, por exemplo, eu quero aqui que a foto ela surja, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui com desfoque, né? E daí ela foca, ou com zoom, né? Tem várias formas de você aplicar aqui como que a imagem vai aparecer. Deixa eu voltar aqui na entrada. Flash, né? Ela dá um brilho, ou começa tom de cinza e vai clareando, né? Ou escurecendo e vem para a foto. Enfim, testem, porque tem bastante opção bem interessante. Essa aqui do desfoque é bem bacana. Vou deixar ela aqui um pouco mais rápida apenas. E a intensidade do desfoque também. Então, para cada elemento, você tem parâmetros que podem ser personalizados, né? Enfim, então eu animei esses dois, posso animar outros elementos também. E como que eu vejo agora quanto tempo isso vai durar ou como vai ficar? Aqui embaixo, a partir do momento que a gente aplica uma animação num objeto, né, de um post estático, ele se transforma agora num vídeo, né? E ele gera aqui embaixo uma breve linha do tempo, né? Uma timeline. Quem já editou um vídeo já vai estar familiarizado, mas se você não está, não se preocupe. O que é a timeline? É justamente o que vai acontecer em todo esse momento do vídeo. Aqui eu aperto play para ver como que ele vai ficar, né? Na foto eu só coloquei a entrada, no online tinha a saída, tá? Então, e aqui eu consigo definir também a duração. Todos vão começar aqui com 5 segundos, mas você pode encurtar. Então, ó, eu vou encurtar aqui para 2 segundos, bem curtinho. E vou apertar o play de novo, né? Então, o online já saiu rapidamente. Mostrar duração de camadas, então para cada elemento, né, que eu selecionar, então aqui o objeto online, né, eu consigo ver o tempo dele, né, ou aqui a foto, né, quanto tempo vai levar. Então, se o vídeo fosse mais extenso, eu podia definir aqui quanto tempo que a foto vai aparecer no vídeo, né, então consigo aqui ajustar cada elemento individualmente. Nós podemos adicionar áudios também. Então, aqui dentro do Adobe Express, a gente também tem uma biblioteca muito incrível de áudios, que você não precisa buscar pelo nome do áudio, você pode buscar por gênero, por atmosfera, né? Que seria aqui, por exemplo, eu quero algo super divertido, né? Quero um áudio divertido. Aí ele vai trazer aqui as opções para você. Você pode aqui ouvir para ver como é. Então você vai testando. E se você gostar, você simplesmente salva aqui nos seus favoritos para encontrar depois mais rapidamente. E além disso, você também pode gravar o seu próprio áudio, né? Então aqui ou carregar do seu computador, se você já tiver o formato, ou gravar, né? Então gravar narração, permitir aqui o microfone. Aqui ele você pode escolher, né, qual que é o microfone que você está usando. Como eu estou falando pela live com aqui o fone do Redragon, ele não vai deixar usar. Então eu vou usar aqui o da webcam, que não é muito bom. Deixa eu ver, já estava até em primeiro aqui, né? E aqui a gente tem o aprimorar fala, né? Então, dependendo do fone que você estiver usando, se não for um fone profissional, ele já vai fazer aqui alguns ajustes. O que ele usa aqui por trás desse aprimorar fala? Ele usa o Adobe
podcast. Para quem não conhece, é uma ferramenta online que está em beta. Então, façam o teste. Gravem um áudio de WhatsApp no celular para vocês, baixem o MP3 no computador e testem o podcast. Tá incrível. E é uma ferramenta em beta, tá? Mas já aprimora bastante. Então, vou clicar aqui em iniciar a gravação. Olá! Ficou muito curto, que tá com 2 segundos. Finalizar a gravação. Aí ele aumentou um pouquinho aqui. Deixa eu deletar e fazer de novo. Gravar, iniciar gravação. Convite para o treinamento de Adobe Acrobat Pro. E finalizar aqui a gravação. Então, aqui o que aconteceu? Como o áudio passou um pouquinho do tempo do vídeo, né? Ele cria aqui uma nova página, tá? Se você não quiser essa nova página, você amplia aqui o primeiro e pode agora deletar, né? Excluir essa cena, ele cria como se fossem cenas, né? Então, você pode tanto duplicar essa própria cena, né? Para depois fazer uma continuação. Então, por exemplo, aqui nessa outra cena, eu não quero a foto, eu não quero esse objeto, eu quero o texto, né? Enfim, alguma continuação mesmo que a gente possa precisar inserir, né? Então, aí aqui ele continua, né? E, claro, se precisar, já reduzo essa primeira também e ele vai automaticamente aqui adaptar, tá? Então, se eu volto aqui para o começo, dou play. Convite para o treinamento de Adobe Acrobat Pro. Então, olha só que interessante. É um áudio aqui da webcam, que está até meio longe de mim, não é um áudio muito bom. Aqui o do microfone é bem melhor, mas esse aprimoramento já deixa o áudio bastante interessante. Bom, para finalizar, eu quero mostrar para vocês a ferramenta de compartilhamento, tá? Primeiro, fiz aqui o meu arquivo, eu preciso dar uma saída para ele, né? Então, que tipo de saída que a gente pode dar? Eu posso baixar. Então, se eu tenho animação, eu vou precisar baixar um vídeo, né? Que seria um MP4. Se você não quiser a animação, você pode baixar um PNG, um JPEG ou um PDF. O PDF é interessante porque se você quiser continuar no Illustrator, por exemplo, ele vai trazer as camadinhas, tá? E os objetos para trocar cor, por exemplo, tá? Então, eu posso fazer o download, posso obter um link, né? Compartilhar um link que eu vou compartilhar da apresentação para vocês, ou posso compartilhar, né? E aqui no compartilhar, a gente tem diversas opções. Eu posso compartilhar com outras pessoas, então eu vou pôr aqui o meu outro e-mail, que eu estou logado aqui no desktop. Aí eu posso definir se essa pessoa pode só revisar ou se pode editar, tá? Se ela tiver uma conta, ela vai poder editar. Se ela não tiver conta, ela pode criar uma conta gratuita. Mas se for alguém que, por exemplo, eu sei que não vai criar conta, não vai editar, eu mando aqui só para comentar, né? Então eu consigo fazer essa opção. Posso mandar uma mensagem, revise, por favor, convidar para comentar, tá? E daí, se eu abrir aqui o meu gerenciador, onde eu estou logada com esse outro e-mail, daqui a pouco eu vou receber aqui nas notificações, ó, já chegou. Érica Dalbello convidou você para comentar aqui, revise, por favor. Eu não vou clicar, senão ele vai abrir o navegador, mas eu consigo ter essa interação, tá, entre os times. Além disso, eu posso transformar numa apresentação, eu posso gerar um link, eu posso criar um modelo para que outras pessoas também usem, eu posso compartilhar nas redes sociais ou simplesmente agendar a publicação, né? Então, aqui no agendar a publicação, você conecta com as suas redes. Então, eu, por exemplo, aqui conectei Facebook, Instagram, LinkedIn, um segundo perfil que eu tenho de Instagram, e eu escolho aonde que eu quero compartilhar. Então, por exemplo, eu quero compartilhar aqui no Instagram. Ah, não, eu quero compartilhar em todos, né? Seleciono todos, não tem problema, né? Aí, por exemplo, eu tenho aqui o texto padrão,
se eu quero que seja um Reels, se eu quero uma publicação, um Story, né? Se for uma publicação, tem a opção também de colocar aqui os comentários, posso publicar agora, posso agendar, né? Então, aqui eu consigo ver como vai ficar, inclusive, a arte lá na minha rede social, tá? Como que eu acesso esse calendário também para saber mais, né? O que eu tenho agendado? A gente tem aqui o agendar. Então, por exemplo, eu tenho já um post que vai sair no meu Facebook hoje, sobre uma apresentação que eu vou fazer num evento esse final de semana. Tem uma publicação que vai sair no meu LinkedIn amanhã, às 4h50 da tarde. E tenho outra publicação que vai sair na sexta-feira no meu Instagram, às 11h55 da manhã. Então, essa ferramenta de agendamento, né, tem outra aqui também no dia 1º, que é uma foto. Então, essa ferramenta de agendamento, ela vai agilizar muito os processos. Mesmo que você não crie, né, no Express, você pode trazer para cá para gerenciar todas as suas publicações, os seus compartilhamentos. Aqui, só para mostrar rapidamente que eu comentei da IA generativa, os efeitos de texto, né? Então, aqui eu tenho um texto simples e eu coloquei aqui o efeito, pedi para a IA generativa criar com placas de computador, né? Ou aqui o segundo, que eu pedi para criar, né? Aqui com brigadeiro, né? Então, antigamente eu tinha que pegar a imagem, fazer a fusão, fazer o recorte, e se eu precisasse trocar o texto depois, então, por exemplo, a Páscoa, não, doce eu vou trocar por Páscoa, que ficou muito grande. Vou reduzir aqui um pouquinho. Então, eu consigo trocar isso a qualquer momento, né? Mudar aqui o que eu tinha feito. Ah, não, mas eu não quero mais aqui o texto de brigadeiro. Agora eu acho que eu quero gerar como chocolate, né? Eu consigo gerar novos efeitos aqui para aplicar no meu texto, né? Então, olha que bacana, de forma muito rápida e ágil. Para finalizar, deixa eu voltar aqui na apresentação. Infelizmente o tempo passou muito rápido, olha, são 11 horas já, não vou poder estender muito, mas só para finalizar aqui, eu quero deixar para vocês os nossos canais, tá? Para quem quiser ver essa apresentação como ficou, você não precisa nem estar logado. Se você estiver logado, pode acessar logado, não tem problema, ou não logado. Então, vocês conseguem aqui acessar essa apresentação para ver os links, por exemplo, né? Outras informações. Vou deixar também aqui o meu LinkedIn e o LinkedIn da Abrasoftware. Então, fica de olho, porque no LinkedIn da Abrasoftware a gente compartilha diversos eventos, não só sobre Adobe, mas sobre diversos outros players, como Microsoft, Autodesk, entre outros, tá? Não só a parte criativa Adobe também, como a parte documental. Então, acessem, eu vou atualizar, falta um link só, que é de uma página web do Express, que é uma página web que está bem interessante. E o que é muito bacana? Se eu precisar mudar alguma coisa, né? Então, tá, eu vou mudar esse texto aqui dessa cor para cinza, né? Eu posso agora simplesmente atualizar, né? Link somente exibição, e atualizo aqui esse link, e o link permanece o mesmo, tá? Então, acessem, eu vou inserir mais um link aqui bem bacana de uma página web, que faltou aqui mostrar, mas o tempo realmente eu estourei aqui, e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, entre em contato aqui com a Abrasoftware através do e-mail adobe@abrasoftware.com.br. Coloca no assunto Live Adobe Express para a gente saber que você veio daqui, tá? Seja assistindo a gravação ou aqui no ao vivo. Muito obrigada a todos pela presença. Em breve nós teremos uma live de Acrobat, então fiquem de olho. Teremos uma live de Adobe Stock também, então acompanhem a gente para ver as próximas datas e os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.